porque o PT até tentou, mas não teve jeito. O ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, ficará de fora da posse de Lula em 1º de janeiro. Ele já foi informado pelo Itamaraty que não vai conseguir entrar no Brasil. E para comentar esse assunto, Segré, a equipe de transição de Lula chegou a tentar negociar aí com o Planalto, a alteração daquela portaria que impedia Maduro e funcionários do governo venezuelano de entrarem no país, mas pelo visto não deu certo. Ficou de fora. Mas ainda eu acho que tem uma carta na manga, viu? Eu acho que o Supremo pode vir a dar uma boa notícia, lembrando que quem manda agora é o Superior Tribunal Federal. Não vai que o Superior Tribunal Federal toma a iniciativa e derruba essa normativa porque achar inconstitucional que alguém parceiro possa faltar à festa de assunção, de eleição. Mas temos que estar atentos também a outros 2 nomes, eu acho. Um é Rafael Correa, procurado por muitos países do mundo e que está guardadinho aí na Bélgica. E pelo outro lado, Daniel Ortega, né? Do Equador, o ex-presidente do Equador. E o Daniel Ortega, que lembremos, naqueles debates entre Bolsonaro e Lula, Lula não tomou posição. O próprio presidente do Chile, Boric, mencionou numa palestra em México que era impossível negar uma ditadura na Nicarágua por parte de Daniel Ortega. E Daniel Ortega é parceiro também do Brasil a partir do governo do Lula. Então temos que prestar atenção se, mesmo Maduro ficando de fora, o que eu ainda não tenho certeza que aconteça, que será na foto se aparece um Rafael Correa aí no meio ou o próprio Daniel Ortega. E aí, Ana, qual que é o seu palpite? O palpite que, vindo para uma possível posse ou não, isso não exime o ex-presidiário das relações que ele tem com ditadores na América Latina, ditadores africanos. Eu queria dirigir uma pergunta para o Segré, ele, né, um analista político, principalmente que olha com lupa a nossa América Latina. No passado, o Foro de São Paulo foi tido como uma das teorias conspiratórias, que não existe Foro de São Paulo, e hoje o Foro de São Paulo ele é mais real do que nunca, né? Está diante de todos, o Lula fala abertamente sobre o Foro de São Paulo, antes era uma coisa, né, um pouco escondida, e eu queria perguntar para o Segré, imaginando o pior cenário possível, né? O ex-presidiário subindo a rampa e o Brasil ali se estabelecendo como um pilar importante no Foro de São Paulo. Você acha, Segré, que a América Latina está perdida? Porque parece que o nosso Congresso ele anda de joelhos, né, para o Supremo Tribunal Federal e não vai reverter, pelo menos por agora, essas inconstitucionalidades do STF. Curiosamente, Ana Paula, eu acho que vamos ter que esperar, imaginando que o Lula eventualmente assuma dia 1º de janeiro, o que aconteça no Paraguai, que tem eleições em 2023, e sobretudo em outubro, que tem eleições na Argentina. Hoje, quando a gente avalia o cenário da geopolítica, o mapa da América Latina, observamos que é tudo vermelho a partir de janeiro, menos Uruguai, menos Paraguai e menos Equador. E nesse sentido em particular, tudo indica que a Argentina vai reverter essa posição e vai ter um governo não kirchnerista, não peronista, não populista de esquerda como tem hoje com Fernandes e Fernandes. E a partir de aí o mérito deverá ser conseguir o que não foi conseguido com o Bolsonaro, que ter pelo menos 2 governos de direita com economia liberal que permita demonstrar que a pobreza, a esquerda gosta tanto que produz cada vez mais pobres. E como disse o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, o importante é que o pobre continue sendo pobre, porque quando deixa de ser pobre, vota à direita, mas com esperança. Ele tem que ser pobre com esperança, porque senão ele se toca que o populismo de esquerda está embalcando ele, está enganando, e ele pode reverter. E o que está acontecendo? Chile, 6 meses de governo, sem nenhuma paciência com o presidente, e na Colômbia mesmo também, o pavio dos militantes de esquerda está mais curto. Então, não é um lugar muito florescido a partir do 1º de janeiro para o PT, porque a esquerda, o militante, está mais exigente e com menos paciência. Segré, já existe um candidato da direita argentina? Tem 2. Tem o primeiro, que é um pouco mais disruptivo, que chama Javier Milei,
que é liberal, mas ele se denomina anarquista capitalista. E quando eu escuto anarquismo, me arrepio um pouco, Claro. né? Porque é uma Com questão razão. diferenciada do que seria a democracia. E a outra candidata é Patrícia Bullrich, que é de Juntos pelo Câmbio, é do mesmo partido que foi o Macri, é de fato a presidente do partido PRO, que foi o presidente Macri quem inaugurou, e que tem hoje uma imagem muito boa, foi ministra da Segurança, mão dura, já falou que não vai permitir que ninguém interrompa o trânsito, como hoje tem os organismos e as organizações sociais. Ela pede maioria de ajuda social através de quebrar o trânsito, ou seja, ninguém passa. E isso já avisou que não será. Então, ela tem uma característica de fortaleza em relação a não permitir o que não deve ser permitido e que me parece que pode virar-se a próxima presidente da República Argentina. Perfeito. O Segre, pegando uma carona nisso que você estava falando e até aproveitando o teu artigo, que foi publicado nessa edição da Revista Oeste, você fala da importância para a América do Sul da continuidade do governo Bolsonaro, até para desconstruir aquela ideia da esquerda de que o liberalismo é ruim para o Brasil. Você pode desenvolver um pouquinho? Claro. O Brasil tinha uma característica para a esquerda que era não podia de jeito nenhum permitir que o Bolsonaro tivesse a reeleição. Quando você avalia os indicadores econômicos do Brasil, você vê que tem índices de desemprego menores desde 2015, 8,3%. Tem a maior quantidade de geração de emprego desde 2015. No governo Bolsonaro, mais de 5 milhões de pessoas conseguiram carteira sem nada. 8,5 milhões de empresas foram criadas, mais de 20 milhões são ativas das empresas, nunca se chegou nesse número. Superávit fiscal, superávit comercial. A relação de dívida em relação ao PIB, que estava na pandemia 88%, já está em 74%, até um pouquinho menos. Então, os indicadores de pobreza, que eram 25%, caíram para 18,22%. A indigência, a extrema pobreza, de 6,1% caiu para 4,1%. Imagino que seria mais um governo Bolsonaro com um ministro como Paulo Guedes de economia liberal. Poderia demonstrar que dá, com economia liberal, baixar o índice de pobreza, que as pessoas que querem realmente melhorar a sua estándar de vida poderiam fazê-lo pelo seu sacrifício, pelo seu esmero, e tiraria o discurso de que a esquerda protege ao pobre. E com um agravante, politicamente falando. Devemos lembrar que o PT tem uma questão de liderança indiscutida com o Lula. Não tem quem continue esse mandato. E eu acho propositalmente por parte de Lula para não deixar ninguém que incomodasse. Aconteceu a mesma coisa com todos os dirigentes de esquerda na América Latina. Mas isso permitiria que o liberalismo, Bolsonaro, quem for depois, destruísse o discurso da esquerda. E, consequentemente, não tendo Lula como líder, era uma questão de tempo para que o PT deixasse de existir por falta de dirigenciais. Ninguém ia ocupar o lugar do Lula. E a esquerda poderia virar pó, não somente para o Brasil, sino para a América Latina. Isso não era algo que a esquerda estivesse disposta a segurar. Então tinha que perder Bolsonaro e essa é a explicação.